Deixa eu ver aqui. Começou a gravar agora. Gente, bora gravar aqui rapidão um vídeo pra vocês de revisão, tá? Sobre constitucionalismo inglês. Os principais tópicos que você precisa saber para a prova, tá? O constitucionalismo inglês, gente, ele começa a ganhar moldes, né? Logo na Idade Média, tá? Com o advento da Magna Carta Libertatum, em 1215. Primeiro documento de natureza constitucional. A Magna Carta, né, ela fixou vários direitos. Dentre eles, aí eu coloquei alguns exemplos, né, como a anterioridade tributária, o direito à insurreição, a prisão apenas com julgamento, tá? Inclusive, alguns autores falam que a Magna Carta, né, ela traz a origem remota aí do habeas corpus, né? Porque, querendo ou não, quando eu tô falando de prisão apenas com julgamento, eu tô falando da liberdade, né, do indivíduo. Mas, enfim, o que vocês precisam entender? É que a Magna Carta é o primeiro documento de natureza constitucional, só que os direitos elencados nela, tá, foram previstos para uma parcela da camada social, da camada do reino, tá? Ou seja, para a nobreza e para o clero. Os direitos elencados na Magna Carta serão expandidos para os demais súditos do reino a partir da criação de outro documento de natureza constitucional, que é a Petition of Rights de 1628, tá certo? Então, o que vocês precisam entender aqui? Que o constitucionalismo inglês, apesar dele estar inserido no constitucionalismo moderno, tá? Dentro do contexto de constitucionalismo moderno, porque eu vou ter documentos que vão surgir na modernidade, e é na modernidade que a Inglaterra vai se transformar em uma monarquia constitucional e vai se transformar em Estado de Direito, tá? É que, apesar desses aspectos, né, eu vou ter documentos de natureza constitucional ainda na Idade Média, mas o constitucionalismo inglês, ele tá inserido no contexto de constitucionalismo moderno, tá bom? Como eu falei aí pra vocês, era o que eu tava falando aqui, ó. O constitucionalismo está inserido, né? O constitucionalismo inglês, ele está inserido dentro do contexto do constitucionalismo moderno, assim como o constitucionalismo norte-americano e o constitucionalismo francês. Mas, diferentemente desses dois últimos, o constitucionalismo inglês possui um caráter cumulativo e evolutivo. Ele vai se construindo ao longo da história, com a aparição de vários documentos de cunho constitucional, tais como a Magna Carta, a Petition of Rights, a Bill of Rights, dentre outros, tá? Como eu falei para vocês, o constitucionalismo inglês, ele está inserido dentro do constitucionalismo moderno, tá? Apesar de que a doutrina, quando você for pegar aí a doutrina para estudar, a doutrina vai dizer, olha, os marcos formais do constitucionalismo moderno são a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição Francesa, de 1791. Só que eu tive documentos dentro do território inglês, tá, que tem caráter, né, constitucional, tiveram caráter constitucional, e não é à toa que a Bill of Rights, né, ela foi o documento aí responsável por trazer a monarquia constitucional e também o Estado de Direito para a Inglaterra, né? Outro tópico importante o constitucionalismo inglês, ele possui um caráter cumulativo e evolutivo. Eu peguei essa passagem do livro do Ingo Sarlet, da doutrina do Ingo Sarlet. E o que ele quer dizer quando ele fala isso, né? Quando ele elucida isso. Basicamente, gente, essa ideia de caráter evolutivo e cumulativo é que eu não consigo dizer para você qual foi o momento da história que a Constituição da Inglaterra se fez, né? Se criou. Eu não consigo te dizer isso, porque vários documentos ao longo da história vai surgindo e vai integrando, né? Vai formando a Constituição inglesa, tá? Voltou aqui, porque apagou, mas voltou. Pronto. Como eu estava dizendo, né? O terceiro tópico aqui, bora repassar. Não há até hoje, né, uma Constituição escrita na Inglaterra, pelo menos no sentido das constituições escritas, que a partir do final do século XVIII passaram a caracterizar o constitucionalismo moderno, né? O que vocês precisam saber? A Constituição da Inglaterra é uma Constituição não escrita. Também é uma Constituição histórica.
Ou seja, ela é formada a partir dos costumes, ela é formada pela aparição de vários documentos de natureza constitucional ao longo dos anos, ao longo das épocas, né? Então, eu não sou capaz de levantar uma Constituição para você e dizer, olha, esse documento que eu estou mostrando aqui para vocês é a Constituição da Inglaterra, porque a Constituição da Inglaterra é uma Constituição histórica, ela vai se formando ao longo do tempo, tá? Ela vai se criando ao longo do tempo. Continuando. Outro tópico importante, né? A Constituição inglesa, ela é o somatório de todos os documentos. O somatório de todos os documentos possui caráter flexível, ou seja, pode ser alterada pelo mesmo processo da legislação infraconstitucional pelo parlamento. Gente, a Constituição inglesa, ela possui esse caráter flexível. Por exemplo, a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição rígida. Por que ela é uma Constituição rígida, Thaisa? Por que eu posso dizer que ela é uma Constituição rígida? Porque ela tem um rito próprio de alteração, tá? Ela tem um rito próprio, né? De alteração. Se você pegar o artigo 60 da Constituição e ler direitinho, analisar direitinho, você vai ver quais são as regrinhas básicas para se alterar, para se emendar a Constituição, tá? Ela possui um caráter rígido, né? Ela possui ela goza de um processo mais dificultoso, né? Para ser alterada. A Constituição da Inglaterra não, tá? Mas isso não significa que ela não tem efetividade no meio social. Pelo contrário, a Constituição da Inglaterra, ela possui uma supremacia que a gente chama de supremacia material. Ou seja, os próprios parlamentares e o próprio povo entende que aqueles documentos de natureza constitucional, eles servem para organizar o Estado, eles servem para garantir direitos fundamentais. Então, eles não precisam e nem devem estar sendo alterados constantemente. Apesar de os documentos, né, que formam a Constituição da Inglaterra não exigir um rito mais dificultoso para serem alterados, tá? A gente aqui, por exemplo, a gente possui uma supremacia tida como formal, né? Por que uma supremacia formal? Porque a gente tem um processo mais dificultoso, digamos assim, para alterar a Constituição, tá? Para eu alterar uma Constituição, para os parlamentares, né, alterar a Constituição de 1988, tem um rito mais dificultoso. Esse rito se diferencia, por exemplo, da legislação comum. Para se fazer uma legislação comum, para se alterar uma legislação comum, tá? Por isso aí a ideia de caráter flexível e caráter rígido, tá? Não confundam isso. Prosseguindo aqui. Um aspecto muito importante, tá? Que o constitucionalismo inglês, ele é marcado, né? Ele é marcado aí pela ideia de supreme power, né? O poder legislativo, o poder do parlamento, a supremacia do parlamento, tá? E já a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Item 6. A Inglaterra é conhecida por ser uma monarquia constitucional parlamentar, que foi inaugurada justamente com o advento da Bill of Rights de 1689, onde os poderes do monarca, na época Guilherme de Orange, né, casado com Mary, que tinha parentesco com o rei que estava na época do poder, que foi destituído quando Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra e tomou o poder, tá? O que aconteceu, né, nesse momento da história? Em 1689, os parlamentares, eles não estavam satisfeitos com as atitudes do monarca, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles submeteram esse documento ao Guilherme de Orange e basicamente ofereceu o trono a ele e a sua esposa. Mas com esse acordo, né? Eles assinam a Bill of Rights, conquistam o trono, mas a partir daqui, os poderes do monarca passariam a ser substancialmente limitados, tá? E aí, a partir daqui, o parlamento inglês, ele começa a ter, né, primordialmente o seu caráter supremo, né? Como eu estava dizendo, a supremacia do parlamento, ela é o princípio constitucional maior e não a supremacia da Constituição, como ocorre nos países que admitem o controle de constitucionalidade dos atos legislativos. Gente, como eu estava falando para vocês,
como eu falei para vocês aqui, ó, a supremacia nos Estados Unidos, por exemplo, vigora a ideia de princípio da supremacia da Constituição. O que é isso? Ora, a Constituição ela está no topo do ordenamento jurídico, de tal maneira que todas as normas infraconstitucionais devem estar de comum acordo com ela. Se essas normas infraconstitucionais não estejam, né, se elas não estejam de comum acordo com a Constituição, elas serão declaradas inconstitucionais, tá? Mas na Inglaterra, o que vigora é a ideia de supremacia do parlamento, né? A ideia de que os atos emanados, né, do parlamento que são supremos, né? Consequentemente, também, as normas constitucionais. Mas lembrem-se que lei e norma lá possuem o mesmo rito, tá? Lei e norma constitucional possuem o mesmo rito de alteração. Não tem diferenciação entre elas no sentido de rito para entrar no ordenamento jurídico e nem para serem alteradas, tá? Eles não possuem essa diferenciação, tá bom? Item 8, né? Eu até coloquei uma passagem do Luiz Roberto Barroso sobre isso, né? Que ele ressalta que a Constituição inglesa, portanto, é produto de longo desenvolvimento histórico, tendo lastros nas convenções e nas leis constitucionais. As convenções são práticas consolidadas ao longo dos séculos no exercício do poder político, incluindo sua organização e repartição de competências, né? A organização do Estado e a repartição de competência entre os poderes, né? O que cada um deve fazer, o que é de responsabilidade de cada um. Os papéis desempenhados pelo ministro, pelo gabinete, pelo monarca, por exemplo, são fruto de convenções. Já as leis constitucionais são atos do parlamento e têm natureza constitucional, não em razão da forma de votação, mas do seu conteúdo, por lidarem com matérias afetas ao poder político e aos direitos fundamentais, né? Então, gente, esse foi a nossa pequena revisão sobre constitucionalismo inglês. Lembrem-se sobre a Magna Carta, que foi o primeiro documento de natureza constitucional. Não esqueçam que, apesar da Magna Carta ter sido criada na Idade Média, né, o constitucionalismo inglês, ele integra, sim, o constitucionalismo moderno, tá? Lembrem-se aí que até hoje não existe uma Constituição escrita, né? Eu não consigo hoje levantar e dizer, olha, até hoje não existe uma Constituição escrita na Inglaterra. Eu não consigo levantar um documento e mostrar para você, olha, esse documento aqui que eu estou segurando ou que eu estou lhe mostrando é a Constituição inglesa. Porque a Constituição inglesa, ela é formada ela é formada ao longo dos anos, tá? Até hoje ela vem sendo formada, porque de vez ou outra surge documentos de natureza constitucional lá, tá bom? Basicamente é isso, e eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma pequena revisão, mas de muito proveito.